O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou e falou: Toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Meus amados irmãos e irmãs, meus queridos irmãos também internautas, Deus é o Senhor da criação e Pai de todos nós, batizados. E nós que fomos batizados, como acabamos de ouvir no Santo Evangelho, o ressuscitado nos dizendo que precisamos ser batizados em nome da Trindade. Reconheçamos a glória da Santíssima Trindade e adoremos esse Deus que é uno e trino. Pois o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé e da nossa vida cristã. É a luz que nos ilumina na nossa caminhada rumo a Jerusalém celeste. Então, meus queridos irmãos e irmãs, a solenidade de hoje que celebramos não é um convite para decifrarmos o mistério trinitário. Não é nada disso. É querer descobrir o que se está por trás de tudo isso. Nós sabemos que é um só Deus e três pessoas bem distintas. Mas esse mistério nada mais é do que um convite a contemplarmos que Deus é amor, que Deus é família e que Ele vive em comunidade e que nos criou para comungar nesse mistério de amor. Comungar nesse mistério de amor, queridas crianças. Não é lá. Eu primeiro preciso comungar na minha vida para depois receber Jesus eucarístico. Então eu preciso olhar para a Santíssima Trindade, que é um Deus que nos ama, que vive em família e que vive em comunidade, e que Ele deseja que nós também vivamos desta forma. Então, meus amados, que a celebração de hoje nos ajude a compreender e descobrir que Deus não é solidão, mas sim Ele é comunhão, Ele é luz e amor. E que Deus é essa vida doada e recebida num eterno diálogo entre o Pai e o Filho no Espírito Santo.
Então, nós estamos aprendendo hoje com esse grande mistério de um só Deus e três pessoas bem distintas, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus não é solidão e que nós também somos chamados a viver em comunidade. Um só batismo, um só Deus e três pessoas. E esse Deus nos ensina que precisamos ser batizados para termos comunhão com Ele. Então o Deus unitrino que nos criou, é Ele que nos falou, que continua nos falando, é Ele que veio até nós e que nos reúne como igreja, como seu povo. E é Ele que habita em nós e que nos chama e nos conduz à comunhão perfeita com Ele, a comunhão por toda a eternidade. Um Deus que nos ama. É o mesmo Deus como nós ouvimos na primeira leitura. É aquele que nos tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Alguém quer ser escravo? Não. Então Deus nos tirou da casa da escravidão. E aí o que acontece? Como nós ouvimos na leitura do Deuteronômio capítulo 4. Reconhece hoje e grava no teu coração que o Senhor é o teu Deus lá em cima no céu e aí cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. E na segunda leitura de Romanos capítulo 8, falou dessa dimensão trinitária, do Pai que enviando em nós o Espírito Santo nos faz filhos, no seu Filho Jesus Cristo, o próprio Espírito que nos une ao seu Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus, e de fato nós somos. E se somos filhos, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós já temos a nossa herança de sermos filhos e filhas de Deus. Nós vivemos neste mundo por uma temporada, por um tempo, por sinal, bem curto. Porque o que é viver 70 anos, 80 anos? É um período breve. Você que é criança talvez ainda não consiga compreender, dá-se a impressão que é muito tempo, mas é algo muito rápido. Quando nós paramos e refletimos que hoje é o penúltimo dia do mês de maio do ano de 2021, que já estamos indo para a metade do ano, nós vamos ver que as coisas passam rapidamente. Quando você para e pensa que há mais de um ano estamos vivendo nessa pandemia, e que infelizmente há mais de um ano o povo ainda continua morrendo do coronavírus por falta de cuidados. Observamos muita irresponsabilidade de todos os lados. Não vamos falar só do governo, mas também das próprias pessoas. Mais um feriado prolongado teremos, que é o de Corpus Christi. Muitas pessoas se aglomeram e acham que estão imunizadas do vírus. A vacina não é 100%. E as pessoas facilitam, depois ficam questionando Deus. Esquece de se questionarem, porque é muito fácil nós querermos acusar alguém, e esse alguém, a grande maioria gosta de falar de Deus. Deus não nos cuidou, não cuidou de nós, rezei tanto, fiz tanto, pedi tanto, e Ele permitiu com que fulano morresse. Mas a pessoa não se questionou. O que levou essa pessoa ao óbito? É preciso, meus queridos irmãos,
Nós estamos celebrando essa festa da Santíssima Trindade para entendermos que nós somos chamados a viver em comunhão. Mas viver em comunhão significa que eu preciso amar o próximo assim como Deus nos amou. Não é um amorzinho de qualquer, é como Deus nos amou, se doando totalmente em nosso favor, e continua nos amando apesar de todos os nossos pecados, as nossas indiferenças, ainda Ele continua nos amando, porque todos nós somos imagens do Senhor, mas nem todos são semelhantes ao Senhor. Então você tem que parar e refletir: eu sou imagem do Senhor, mas eu sou semelhante a Ele? Então a pergunta é esta: eu sou semelhante? Sou realmente filho do alto? Ou estou vagando neste mundo como uma pessoa que não sabe o que quer, para dizer que não tem direção nenhuma? Parece um bobo alegre. Nós somos cristãos católicos, somos chamados a contemplar Deus até na beleza de uma flor, e ver esse grande mistério de amor nessa contemplação de uma flor, na contemplação da natureza, na contemplação de todo este universo. Nós vemos aí a mão de Deus, porque o homem não é capaz de fazer nada, ele simplesmente transforma e muitas vezes ainda até destrói. Então nós somos chamados a contemplar a Santíssima Trindade, essa Trindade que nós recebemos no dia do nosso batismo. Deus habita em nós, Deus habita no seu coração, na sua vida, para falar na sua essência. Deus habita. Então, se Deus habita, meus queridas crianças, meus queridos irmãos, eu preciso ser um adorador dele. Muitos adoram o Deus dinheiro, muitos adoram comida, muitos adoram horóscopos, muitos adoram a sua família, mas precisamos ter claro que o único que deve ser adorado e que nós devemos obediência enquanto filhos é o Deus único e verdadeiro, que é a Santíssima Trindade, e que não surgiu hoje, sempre existiu, criou tudo. Então nós sabemos, meus queridas crianças, que Deus é absolutamente um, e no entanto os três divinos são absolutamente diversos. Só o Pai gera, só o Filho é gerado, e só o Espírito Santo é a própria geração. Só o Pai é amante, só o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor. E neste amor que circula de modo eterno, perfeito e feliz, o Pai, eterno amante, tudo criou através do Filho, eterno amado, na potência do Espírito Santo, eterno amor. E por isso o mundo existe, e a vida nasce, e nós existimos. Vimos do Pai, pelo Filho, no Espírito. Vivemos no Pai, pelo Filho, no Espírito. Vamos para o Pai, através do Filho, no Espírito. Trindade Santa, a nossa vida e plenitude eterna. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé e da nossa vida cristã. É a luz que nos ilumina nessa nossa caminhada rumo a Jerusalém. Então nós somos batizados
e devemos catequizar. Jesus diz: ide, fazei todos os povos, todas as culturas, todas as raças, todas as gentes, meus discípulos. Aí ele dá a ordem: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos ordenei. Ensinar significa catequizar, doutrinar. Aquilo que Jesus Cristo ensinou, e não aquilo que eu quero ou que você quer. Por isso eu preciso conhecer a palavra, para ensinar o que Jesus Cristo nos ensinou. Não podemos distorcer a fé, a nossa fé. Estamos em um mundo com toda a tecnologia, toda a facilidade, mas a fé está bem distorcida. Porque nesse mundo plural, existe também a pluralidade de religiões. E muitas até denominando como cristãs, mas que não ensinam como Jesus Cristo quer que seja catequizado, ensinado o teu povo. É a ordem dele, nós acabamos de ouvir em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Ensinai-vos tudo o que eu vos ordenei. Porque se você ensinar tudo o que eu vos ordenei, a grande promessa: eis que estarei convosco todos os dias até o final do mundo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste último domingo do mês de maio, nesse mês mariano, uma vez mais peçamos a intercessão da Virgem Maria, a Senhora Aparecida, por cada um de nós, por nossos familiares, parentes e amigos. Nela, Deus preparou para si uma morada digna, para que fosse completado o mistério da salvação. E foi no seu seio que o Salvador do mundo se fez homem e veio habitar entre nós. Santa Maria, Mãe Aparecida, a humilde serva do Senhor, acolheu a vontade do Pai e concebeu o Filho por obra do Espírito Santo. Que o exemplo da Virgem Maria, de santidade e de vida, nos ajude a crescer sempre mais na fé, bem como também na santidade. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, a festa que hoje celebramos da Santíssima Trindade é um grande convite a mergulhar no imenso mistério da vida íntima do próprio Deus e louvar a grandeza do seu amor por cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.